venho falar sobre biquínis e fatos de banho adequados para cada formato de corpo, ou também chamado biótipo. Portanto, há 5 formatos de corpo e eu vou dar 2 exemplos, um de biquíni e outro de fato de banho, mais adequados para cada formato. Os biquínis que eu trago hoje são de uma marca muito gira, que é uma marca portuguesa, Muito que bom, vêm cá Em breve, sim. Portanto, estejam atentos porque são 2 mulheres extraordinárias que vêm apresentar esta marca. E, portanto, os exemplos que eu vou dar são de biquínis que dão para todos os formatos de corpo, mas têm a particularidade de caso pretenda, serem feitos à medida. Boa. Que é fantástico. Por isso, tem essa grande vantagem. Elas vêm. Ainda o bom tempo vai durar, portanto, tenham estas dicas. Contamos com isso. Quem for de férias ou quem for de fim de semana. E quem já à foi, praia. chora um bocadinho. Temos os fins de semana. Sim, temos os fins de semana, é verdade. Sim, sim. Exato. Dá para aproveitar sempre os fins de semana. Nem mais. Ou as piscinas interiores. Sim, Todo o ano. Ou a banheira também funciona, nesse caso. Vamos começar pelo formato de corpo triângulo, que é o formato de corpo mais comum na mulher portuguesa. O formato de corpo triângulo, portanto, é lá as ancas mais largas e em relação aos ombros, portanto, mais estreitos. Portanto, só com a cinturinha marcada, que é sempre o formato de pera, que é mesmo com esta zona bastante generosa. Portanto, o que é que se pretende quando temos um corpo com esse formato? Pretende-se chamar a atenção exatamente para a parte de cima. Ou seja, o exemplo que eu tenho aqui é um biquíni que tem folhos na zona do decote. Ou seja, vai criar aqui um volume adicional nesta zona e vai automaticamente desviar a atenção da zona das ancas e chamar a atenção para a zona superior. Portanto, para haver aqui um equilíbrio entre a zona mais larga e a zona mais estreita e vai dar a ilusão que realmente somos mais largas na zona do peito e que temos muitas vezes mais volume, porque quem tem normalmente a anca larga e não naturalmente cá a exceção, tem o peito mais pequeno. Ok, Não então quer dar volume nesta assim. zona. Exato, não quer dizer que seja sempre assim, mas predominantemente têm realmente a anca mais larga e o peito mais pequeno, peito pequeno ou médio, e realmente há que chamar atenção para esta zona e disfarçar esta. Daí a parte inferior do biquíni ser o mais neutra possível. E sem lacinhos também, para não dar mais volume. Porque o lacinho exatamente vai dar mais volume. E já ando a aprender com a Alexandra, já nisto. Está super informada, mas o espaço é da Alexandra. Pronto, peço desculpa, já. O espaço é nosso. É de todos lá em casa, de todas. Este exemplo é um fato de banho, portanto, para o mesmo formato de corpo, portanto, segue a mesma lógica. Folhos nesta zona, portanto, e pode muito bem ter padrão. Neste caso, é um padrão com fundo branco, com flores. Portanto, tivemos aqui um exemplo de um biquíni preto mais neutro e temos aqui para ver que todos os formatos de corpo podem usar todas as cores, tendo em conta, claro, tom de pele, cor de cabelo e a cor dos olhos de cada um, mas trazemos para todos os gostos também. Portanto, de chamar a atenção realmente para a zona do peito e aqui acaba por ser o mais simples possível, linhas direitas, sem folhos aqui. Desfocagem. Exatamente, para fazer o tal equilíbrio das ancas e do peito. E como é que uma pessoa percebe qual é que é o seu tipo de corpo? Já falamos isto antes, mas para quem não viu, como é que se percebe o que é que é? Portanto, a análise deve ser sempre feita de frente, tendo em conta as medidas, a largura dos ombros, da cintura e das ancas. Portanto, temos, se estivermos no primeiro exemplo que eu falei, de triângulo, portanto, o formato do triângulo em que a zona das ancas é mais larga em relação aos ombros e vai estreitando, portanto, aí a cintura mais marcada, mais estreitinha. Depois, o formato que eu vou falar a seguir é o oval. O formato oval, portanto, vai ter este formato, ou seja, vai ter aqui esta zona Não tão definida. mais larga em relação às ancas e aos ombros. Ou seja, não confundir com o ter barriga no volume em perfil. É ter volume lateral.
Daí o formato oval. Porque podemos ter, muito bem ter qualquer um dos formatos, mas ter uma ligeira barriguinha. E isso não vai alterar o nosso formato de corpo, porque temos que ter sempre esta noção de frente. Ok. Ok? Depois vamos falar, depois do oval, eu já vou mostrar os exemplos do Triângulo? retangular. Não, oval. Há pouco estávamos a falar do oval. No triângulo. Sim. Começámos com o triângulo. Ah, já fomos para o oval. O oval, que já vou mostrar. Já vou mostrar os exemplos. Isto só para explicar os formatos de corpo, primeiro. Depois temos o formato retângulo, que é mais ou menos tudo alinhado. Portanto, não é para quem tem uma cintura muito definida, é mesmo para quem tem uma cintura pouco marcada. O corpo retângulo é aquele formato mais comum para as top model, que é o formato que eu costumo dizer cabido, porque assenta tudo na perfeição, direitinho. É verdade. Cai Não há tudo. curvas, é Sim. tudo direitinho e fica tudo impecável. Depois, o formato seguinte que eu vou falar é a ampulheta, a seguir a esse. A ampulheta é aquele formato que todas queremos ter, Mais novo. que é ancas e os ombros na mesma direção e a cintura estreitinha. Que é o corpo. Não é para todos. É para quem pode. E por fim vou dar alguns exemplos para o formato de corpo triângulo invertido. Começamos com o triângulo. O triângulo invertido é exatamente o oposto, ou seja, ombros mais largos E cintura mais. e a cintura intermédia e as ancas mais estreitas. Portanto, acaba por ser exatamente os conselhos que eu dou, que eu já dei para o triângulo, acaba por ser O inverso. o inverso. Vamos então continuar. Tenho aqui um exemplo para o formato oval, que era o seguinte. Temos aqui, que é bastante parecido Pois que o primeiro. com este, primeiro, sim. mas tem aqui uma diferença. Tem uma ligação. Exatamente. Essa ligação vai fazer a diferença. Vai fazer diferença. Em quê? Como eu vos disse, o oval acaba por ter aqui uma problemática lateral. Ou seja, eu tenho aqui, quando tenho algo que quero disfarçar, tenho o truque de desviar a atenção. E como é que eu desvio a atenção? Primeiro, pelos folhos na zona do peito, portanto, vai desviar a atenção Puxar para para aqui, aqui. sim. Exatamente. Para além disso, tem estes pormenores laterais Muito giros. muito giros, quer na parte da anca, que apesar de não se notar de frente, nota-se lateralmente, e este pormenor faz toda a diferença porque vai criar aqui um formato lateral e Parecer vai... mais pequeno. Exatamente. Vai retirar volume à zona... Exato. Portanto, é um truque. E ali na cueca também tem o pormenor de... Dos riscazinhos. Sim. Das aberturas. Aqui de lado igual. Com a parte de Exatamente. cima também. Exatamente. Muito bonito. Portanto, quando nós temos um São as determinado dicas. formato de corpo, podemos, uma das formas de o fazer é realmente ou disfarçando, tapando, entre aspas, no caso do biquíni é mais complicado, mas, ou então desviar a atenção para outras zonas do corpo. Depois temos aqui, isso é muito para o giro. mesmo formato, Super São clássico. São todos, mas é tão clássico, adoro. é difícil porque realmente são todos muito giros. Este formato, este biquíni, este fato de banho, peço desculpa, é para o formato oval também, e aqui é um bocadinho ao contrário daquilo que eu disse, ou seja, posso não só desviar a atenção para outras zonas, como disfarçar, e aqui posso disfarçar porque ele é preto, portanto vai disfarçar, e o fato de banho aí acaba por disfarçar melhor quando desta zona, Sim. se não querermos mostrar, se não estivermos confortáveis, o fato de banho acaba por ser uma boa opção. E também porque chama a atenção para esta zona aqui, porque é diferente. O decote. O decote é diferente, o lateral. E também para esta zona que, se formos ver, temos, para além do preto, aqui branco e aqui também. Portanto, acabamos por ter Dar aqui... uma ilusão de forma diferente. Exato. Muito bem, muito bem. As pessoas lá em casa todas a apontar. Outra procurar dica. já. Sim. Outra dica importante é que para todos os formatos de corpo há pesos diferentes. Portanto, há oval, há triângulo, há retângulo, há ampulheta e também o triângulo invertido para todos os pesos.
Portanto, não é só para magras ou para com menos peso, há também para pesos para X, L, por aí fora. Ok. Ok? Lá está como estava a referir, não tem Não a é ver o com o peso, peso. exatamente, não é o peso que define, mas sim a tal proporção entre os ombros, a relação entre os ombros, cintura e ancas. Passamos agora para o... Retangular. Exato. Pronto, bem. Check. E então, só por uma curiosidade, é um formato retangular, isto não é propósito, não tenho que fazer isto lá porque o formato é mais reto, não tenho que comprar ou usar um biquíni às bolinhas, atenção. Não tem nada a ver com isso. Pronto. Não tem, até porque este, por exemplo, ele é reversível e pode fixe. ser, pode ficar branco. Branquinho, lisinho. Podemos virar ao contrário, o que é ótimo, porque... Assim parece que tem vários fatos de banho. Exato. Obrigada. E temos uma boa dica, que eu já vim cá falar, por causa da mala de viagem, assim só precisamos de... menos só. coisas, Pois, parece menos sempre dois, mas coisas. afinal é só um. Pois é. Sim. Assim dá para virar e usar, dar a ilusão que temos mais que um biquíni. Portanto, estava a falar do formato retangular. O formato retangular é realmente aquele formato das modelos que Tudo lhe assenta muito tudo bem. assenta bem. E neste caso, o que nós vamos fazer é tentar criar a ilusão de curvas. E então, como é que nós Como é que fazemos? fazemos um fato bem? Neste caso, no biquíni, vamos tentar alargar a zona ancas. das ancas com os lacinhos. Ok? E aqui na zona do peito, temos o pormenor para chamar a atenção para esta zona e do peito com o laço e desviar a atenção da zona da cintura que não é marcada, portanto, acaba por ser mais direita. Ok? E lá está. Não tem que ser com bolinhas. Não tem que ser. Pode ser o que você quiser. Exatamente. Isso também vou falar um bocadinho das cores e dos padrões, algumas dicas sobre isso eu já vou falar de seguida. Continuamos com o mesmo formato de Exato. Continuamos com o formato de corpo retangular e aqui temos o exemplo de um fato de banho. E então, para este exemplo, em que é que este formato, este exemplo em concreto, em que é que poderá ajudar o retângulo? Então, porque ser isto, o dá decote. como faz aqui isto, dá o Tudo, efeito que tem tudo. mais... Curvas, mais exatamente. Portanto, temos aqui o exemplo de um padrão E mesmo atrás, olha ali. e mesmo atrás, que ele tem esta lateral mais escura, que vai realmente dar a ilusão de ter Uma cintura uma definida. cintura definida. Ok? Isto é truques para tudo. Hoje em dia há truques para tudo. Para iludir as pessoas que somos Portanto, elegantes. depois desta rúbrica não há desculpas de... De não ir à praia, não ir à piscina, Exato, não Não porque se importa. não há sabe que biquíni- tipo... é. Sim, exato. Porque nada fica bem, ou essas coisas todas, agora não há Tudo desculpas. mentiras, tudo mentiras. É. Para o caso, vou só separar para mostrar mais facilmente. Gosto. Aqui o exemplo é um exemplo de um biquíni mais arrojado, Olha aqui. porque ele Tem aquelas quer coisinhas. a parte inferior, quer a parte Sei lá, por superior, acaso. são... Isto é tudo Não, preto. para mim. É tudo cor-de-rosa, dá para ver. Yeah. Sim. Acho que já deu para ver. Querem experimentar para mostrar lá em Não, casa? deixa estar. Fica para a próxima. Acho que é melhor não. Portanto, este exemplo é um exemplo de um biquíni realmente bastante arrojado, que também tem estas este criss-cross. tirinhas assim, de lado e aqui também. E esta parte superior também bastante reduzida. Portanto, que o formato de corpo ampulheta permite, que é realmente aquele corpo... Perfeito. Exato. Pronto, que realmente é só para quem pode, não é para quem quer, e olha, pronto, e é assim.